Olá, estamos aqui mais uma vez para falar assuntos que são interessantes para o conhecimento das pessoas e eu, como terapeuta, com certeza posso acrescentar alguma coisa de legal sobre alguns assuntos que talvez possam até nem parecer tão interessantes assim. Mas vão ser interessantes. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre sonhos. Um assunto que é muito interessante e que tem dois aspectos básicos que precisam ser destacados. O primeiro deles é o processamento dos resíduos emocionais que as nossas experiências do dia a dia acumulam em nós. Ou seja, nós vamos ter os nossos sonhos processando informações que o nosso inconsciente de alguma maneira precisa acomodar dentro dele a partir das nossas experiências. Tudo que nós vivemos no dia a dia possui links inconscientes que de alguma maneira precisam ser acomodados dentro de nós a partir do conhecido, porque o inconsciente é sempre o conhecido. Então, ele terá que acomodar essas informações, esses resíduos, para que a pessoa possa se despreender da situação que ela está vivendo e prosseguir o caminho. Pelo menos essa é a ideia. Nem sempre acontece, até porque nós somos muito apegados a várias situações que nós estamos vivendo. Então, nem sempre nós conseguimos avançar no próximo passo. Mas a ideia, a priori, seria esta. Então, nós temos um processamento desses resíduos emocionais, dessas situações que mexem com a nossa infância, com a nossa adolescência, com situações de impacto que nós tivemos na vida, que precisam ser acomodados. O outro aspecto, mais interessante ainda, diz respeito a questões espirituais, ou seja, as nossas possibilidades de conexão espiritual. Poucos de nós conhecem isso. Na verdade, o máximo que a ciência estuda são os chamados sonhos vívidos, que são aqueles sonhos que têm uma história colorida, com bastante impacto, bastante realidade, digamos assim. Tem pessoas que dizem que só sonham em preto e branco. Realmente, a maioria de nós não lembra exatamente das cores dos sonhos, o que não quer dizer que seja exatamente em preto e branco. Mas muitas pessoas não lembram sequer o sonho, quanto mais a cor. Então é importante a gente compreender isso, que nesse aspecto, digamos assim, do chamado sonho vívido ou da perspectiva espiritual do sonho, nós temos acesso à intuição, nós temos possibilidades de conexão, inclusive com outras pessoas, ou seja, muitas vezes nós sonhamos situações que envolvem outras pessoas, não exatamente na perspectiva premonitória, mas na perspectiva de uma simultaneidade de processos. Traduzindo, sei lá, o pai sonha uma situação que a filha também sonhou aquela noite, ou a esposa, enfim, pessoas que nós temos uma ligação muito forte. Os nossos sonhos trazem informações muito importantes nesse sentido também. Então, do processamento residual, que é uma acomodação dentro de nós, para que se possa dar o próximo passo, até essa perspectiva, então, de nós podermos ter uma conexão mais profunda com o nosso self, com a questão espiritual, que é o quê? Todo o simbolismo que existe dentro de nós em relação a Deus, em relação à divindade, em relação à transcendência, santos, anjos, mestres, etc., que estão dentro de nós. Podemos enfocar isso numa perspectiva simbólica ou numa perspectiva, digamos assim, de ser efetivamente uma vivência. Eu não costumo discutir isso, se é vivência ou se é simbólico. O que importa é que isso traz um elemento de conexão com o ser mais profundo que somos, muito importante em nossa vida. Quando nós temos um sonho nesse aspecto mais espiritual, isso marca indicativos significativos da nossa evolução. Ou seja, eu estou de bem ou de mal com determinadas coisas na minha vida. Então, quando eu estou de bem, eu posso sonhar com algo relacionado a arquétipos espirituais muito importantes. E quando eu estou de mal, eu também posso sonhar com isso como forma de resgatar essa necessidade. Porque a pessoa que não está se realizando na vida, com certeza, ela não vê muito sentido em estar aqui.
Então a realização ela é mais profunda e ela é um teor afetivo que se manifesta nos sonhos. Espero estar me fazendo entender porque esse assunto é bastante complexo. Mas tendo uma ideia mais global disso, a partir dessa perspectiva nós conseguimos fundamentar o que é sonhar. Porque nós temos várias coisas, nós temos sonhos repetitivos, por exemplo, que mostram que nós não passamos de uma determinada fase, etapa dentro do nosso processo evolutivo inconsciente. Nós temos os pesadelos, que geralmente estão relacionados a conflitos muito importantes. E os pesadelos, eles geralmente se traduzem por sensações, muito mais do que por imagens, embora existam algumas situações persecutórias que acontecem nos sonhos, que também estão relacionadas a conflitos importantes. Os mais impactantes geralmente são cenas, são recortes de cenas muito fortes que trazem sensações muito desagradáveis ao ponto de nos despertar quando estamos dormindo. Claro que existe também paralisia do sono, que é um outro aspecto que a pessoa que passa por ela tem uma dificuldade muito grande, que não é a mesma coisa que pesadelo. Mas a pessoa não consegue mover o corpo, ela se sente já consciente, mas ela não consegue mover o corpo. Isso tem uma relação mais próxima com a situação do coma, por exemplo. Então, sonho, a partir da perspectiva do estar dormindo, porque na verdade nós podemos ter também imagens, projeções que poderiam se definir como delírios, de certo modo, que podem acontecer quando estamos acordados, ou seja, o simbolismo inconsciente ele não acontece só quando estamos dormindo, ele acontece mais quando estamos dormindo. Então são alterações de consciência que acontecem, assim como o coma também é uma alteração de consciência, não é uma inconsciência. Antigamente se pensava que dormir era estar inconsciente, o coma era estar inconsciente, e hoje se sabe que não. Hoje se sabe que uma pessoa que está em coma, por exemplo, pode acessar uma situação que aconteceu com ela quando está lá no hospital em coma. Lembrar, inclusive, detalhes bem específicos da situação. Então, aprofundando tudo isto dentro do nosso inconsciente, nós precisamos deste processamento, tanto no sentido residual quanto no sentido da conexão espiritual. O sentido residual é para acomodar determinadas situações de uma forma que o inconsciente possa passar para a próxima etapa, digamos assim, ou seja, bom, isso aqui eu já entendi, então tá, então é mais ou menos como quando tu lê um livro e diz, bom, já entendi essa matéria, eu guardo o livro na estante, mais ou menos assim. E o aspecto espiritual é mais profundo, que traz justamente a perspectiva do sentido da vida. Então, por que eu estou aqui, por que eu convivo com essas pessoas, por que eu estou fazendo o que eu faço, por que eu tenho essa profissão, etc. Esse sentido da realização é muito mais importante. E os sonhos são indicativos muito significativos para nos dar esse feedback. Então, quanto mais eu tenho sonhos vívidos, sonhos arquetípicos, sonhos que trazem essa noção, né, da espiritualidade dentro de mim, mais eu estou alinhado com o propósito de desenvolvimento do meu ser. Ou estou necessitado dele, porque o inconsciente traz essa questão, ou seja, eu sonho muitas vezes com algo porque eu estou vivendo e outras vezes porque eu estou precisando muito viver algo nesse sentido. Para termos essa clareza, basta observar a vida da pessoa, ou seja, ela está se sentindo realizada no que ela está fazendo ou não. Se ela está se sentindo realizada, o sonho que traz essa perspectiva arquetípica, que pode ser, por exemplo, uma questão muito simples, como a degustação de uma fruta gostosa, saborosa, que tu sente o gosto dela, de tão vívido que é o sonho, que é como se tu sentisse o gosto dela durante o sonho. Ou a necessidade disso, que aí eu vou avaliar, bom, como é que está a situação da minha vida? Eu me realizo no que eu estou fazendo? Como é que eu me sinto no que eu estou fazendo? Então, é importante nós termos isso como indicativos. E sempre buscar dentro de nós qual é o sentido, e o sonho não é algo para ser interpretado, é algo para ser sentido, é algo para ser trabalhado, no sentido da própria busca, não no sentido de alguém nos interpretar um sonho, porque isso seria um interpretaço, né? Isso não funciona muito não. No sentido de ver como eu estou no que eu estou vivendo, como eu estou no sonho, como eu estou na minha vida, porque o sonho não acontece separado da vida, ou seja, o que eu estou vivendo hoje desencadeia links inconscientes que de alguma maneira vão me levar ao autoconhecimento. Então o segredo é, eu preciso estar acompanhando os meus sonhos, é importante que eu anote os sonhos que eu tenho por 1, 2 anos, todos os sonhos que eu tiver,
para que eu possa entender um pouco da minha linguagem onírica para saber como utilizar isso na minha vida. O ideal, claro, é acompanhado por um psicoterapeuta que possa ajudar a fazer esse direcionamento. Porque não adianta nada nós comprarmos um livro do que significa sonhar com A, B ou C, que isso não faz sentido nenhum dentro do processo de autoconhecimento, porque cada pessoa tem uma linguagem onírica própria, embora alguns aspectos coletivos sejam comuns. Então, destacando bem, se nós queremos aproveitar esse riquíssimo conteúdo psíquico que se manifesta nos sonhos, nós precisamos de alguma forma sistematizá-los, ou seja, anotar os sonhos, procurar ter uma compreensão, preferencialmente com o auxílio de um psicoterapeuta, do que significa cada sonho dentro das fases psíquicas que vivemos. Gratidão, beijos na alma.